Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço que abram as suas Bíblias mais uma vez. No início da nossa reunião, o pastor Alfredo leu o capítulo 9, mas, na verdade, foi um erro na digitação aí. Eu acho que o computador comeu o número 1. E, na verdade, o texto que nós vamos ler é capítulo 19 do Evangelho de João, os versículos 25 a 27. Os versículos estão corretos, só acrescentam um aí no início. E vamos ler capítulo 19. Quem encontrou o texto aí, diga logo assim: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Glória a Deus, tem muita gente procurando aí. Agora, se todo mundo já tiver encontrado, diga amém. Amém. Glória a Deus. O texto então diz o seguinte: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. E amém. Nossa temática desse dia, como foi também semana passada, será por algumas semanas, eu creio, talvez, quem sabe, um mês ou dois. Nós vamos falar sobre a igreja. A palavra igreja somente. Porque nós frequentamos uma igreja, falamos no nome da igreja, representamos uma igreja. E parece que de vez em quando percebemos que as pessoas não sabem o que é a igreja. Não sabem quais são os seus propósitos, suas prioridades, seus objetivos e a maneira como Deus trata cada uma delas. Semana passada, quando nós falamos sobre a igreja, mostramos um pouco da sua estrutura, que é somente uma igreja local. Falamos da sua formação, das suas prioridades. Deus, acima de tudo, ela própria, e não os seus diversos departamentos, ou ministérios, ou instituições, e a nossa responsabilidade com a evangelização mundial. Mas a verdade é que a pergunta ainda fica na nossa cabeça: o que é igreja? E para as pessoas que não frequentam assiduamente uma igreja, que passam pelas ruas, encontram diversos títulos, diversos nomes de igreja por tudo quanto é lugar onde ele anda. Até alguns nomes exóticos, estupendos. Já passei por lugares que eu vi igreja chamada Puleiro dos Anjos, Cuspe de Cristo, igreja Gestação de Profetas, esse tipo de coisa. Até, às vezes eu falo de tom de brincadeira, mas existe o mesmo nome: Igreja da Vara de Moisés, que vira uma cobra e engoliu as outras. Com esse tanto de igreja, fica difícil a pessoa saber assim, o que é mesmo uma igreja. Mas mesmo assim, tirando os nomes exóticos, tirando os títulos das igrejas, existem aquelas igrejas que se autodenominam correta teologicamente, que pregam a coluna vertebral do cristianismo, que é a salvação pela fé, todo mundo é pecador, só Jesus salva, etc, etc. Mesmo assim, dentro dessas igrejas, elas se portam de maneira, às vezes, diversificada no seu dia a dia. Existem aquelas igrejas, por exemplo, que a gente considera assim, a igreja clube. O que é uma igreja clube? É aquela igreja que é para entretenimento. As pessoas vão para lá para se divertir, para cantar, para dançar. Tem delas que tem até uma boate no subsolo, que é para a garotada poder dançar, pular, fazer, etc, etc. Elas comemoram seus dias de festivos, como arraial, não sei das quantas, festa, rodeio, é um entretenimento, é uma diversão. Passa filmes, cinemas e tantas outras coisas. Aí eu não sei se essa igreja representa o que o Senhor Jesus implantou para nós. Tem a igreja que é uma associação.
Associação não é bem uma igreja, porque a associação é um grupo fechado de pessoas que cuidam dos seus próprios interesses. Mas às vezes há igrejas que se portam exatamente assim. É aquela associação de pessoas que se organizam do jeito delas e respondem e trata de assuntos polêmicos. Você já viu, por exemplo, quando reunião de condomínio, associações de clubes, eles brigam como se estivesse tratando de assuntos assim, você está tentando burlar o meu direito e tá. Então, enfim, essa associação não é exatamente o que pensamos de igreja, mas algumas se portam assim. Tem também a igreja colégio interno. O que é o colégio interno? Cheio de regras e policiamento. Não pode isso, não pode aquilo, não pode cabelo, não pode... Eu conheço pessoas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que botava uma mulher lá na porta da igreja, uma senhora lá na porta da igreja com uma linha e uma agulha baixando as barras da saia das moças. Esse tipo de coisa, disciplina moça porque fez uma franja no cabelo e tal. Então é um colégio interno, cheio de policiamento, cheio de vigilância, tudo é proibido, não pode isso, não pode ficar em pé, não pode sentar, não pode cantar, não pode nada. Não sei se vocês já estudaram em colégio interno, mas aqueles colégios rigorosos, que tudo é proibido, não pode fazer nada, tem que ser na regra, naquele sistema que tem para ir assim. E tem a igreja também, KGB. Cheia de espiões e investigadores. As pessoas espionando a vida dos outros. Olha, eu vi fulano de tal lá no restaurante, eu não tenho certeza ainda, mas acho que o que tinha na mesa dele era cerveja. Eu não sei ainda não, mas vou investigar. São os espiões. Mas, em vista de tudo isso, à luz da Bíblia, à luz da Escritura Sagrada, o que é uma igreja? Não é um clube. Não é uma associação. Não é o colégio interno. Não é a KGB. O que é? À luz da Bíblia Sagrada, nós vamos apresentar hoje 3 coisas que representam a igreja. Primeira delas, um grupo de pessoas que se encontraram com Jesus. Nós passamos um tempo todo falando aí sobre o encontro com Deus. Então veja bem, uma igreja nasce quando um grupo de pessoas se encontram com Jesus. Esse grupo representa uma igreja. Segunda coisa, é uma comunidade que acolhe pessoas. Pessoas de todos os níveis, de todos os credos, de todas as condições econômicas e sociais, de todas as condições físicas e psicológicas, de todas as condições, inclusive de pecados, de problemas, viciados, prostitutas, homossexuais, enfim. A igreja é uma comunidade que acolhe pessoas. Não é uma comunidade que exclui e que reprime. Terceira coisa, a igreja é uma família vivendo em comunhão uns com os outros. Durante esse período que nós queremos abordar e falar sobre a igreja, eu quero aos poucos mostrar algumas características, algumas coisas importantes, para que no final de tudo nós tenhamos assim a consciência de eu pertenço a uma igreja é tudo isso, porque às vezes você pergunta, alguma pessoa pergunta lá para você assim, você é evangélico, eu sou da igreja tal, mas por quê? Não, a igreja é isso, você vai poder responder isso. Agora vamos imaginar o seguinte, lembra que quando Jesus esteve com seus discípulos, um dia ele os chamou à parte e perguntou assim, vocês que andam por aí, conversam com todo mundo, o que as pessoas falam acerca de mim? Vocês se encontraram comigo, vocês me seguem. Jesus colocou consigo alguns seguidores, discípulos, pessoas que andavam com ele de barco nas montanhas e tudo quanto é lugar, e aquele povo estava assim sendo conduzido ao aprendizado para se tornar os futuros apóstolos, e obviamente eles já eram a representação da verdadeira igreja. Quem dizem os homens que sou? O que vocês acham? E aí então as sugestões foram diversas. Olha, tu é o profeta Jeremias, porque as pessoas veem que você é um chorão, né? Você chora de vez em quando, se emociona facilmente. Outros dizem que você é profeta Elias, porque é poderoso, porque tem autoridade. João Batista, porque é aquele profeta da autoridade. Já foram diversos, disseram que talvez seja só um profeta qualquer. Mas não era aí que Jesus queria chegar. O que Jesus queria chegar era o seguinte, e vocês? O que vocês acham? Quem sou eu para vocês? E aí então levantou Pedro e disse assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Aí Jesus usou a expressão: olha, eu te dou graças a Deus, porque não foi a carne e o sangue que te revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, que não é o Pedro, porque o Pedro não tem condição de edificar, o fundamento da igreja não é Pedro, é Jesus. Mas esta pedra refere-se à confissão de Pedro. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus e têm a plena convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí nasce uma igreja. E aquelas pessoas, então, estavam seguindo a Jesus, e eles estavam certos de uma coisa: nós estamos seguindo Cristo, nós estamos seguindo o Filho de Deus, nós andamos com Jesus. Então, as pessoas que conheceram a Jesus, que andam com Jesus e sabem quem Jesus é, porque uma coisa é você ter um encontro com Ele, outra coisa é você saber quem Ele é. Jesus perguntou para o cego de nascença, depois que ele tinha sido curado, tinha enfrentado várias polêmicas: você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é para que eu possa crer nele? Ele disse: você já ouviu, eu falo contigo. Então eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, então é preciso conhecê-lo. Quantas pessoas andam com Jesus, mas não conhecem Jesus? Os próprios discípulos de Jesus um dia estavam numa tempestade com ele, num barco, e aí então o barco começou a ser alvoroçado pelo vento, pela força do mar, e os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus estava no barco, entretanto estava dormindo na popa da embarcação. Aí eles acordaram Jesus e disseram: mestre, socorro, você não está vendo, nós estamos morrendo, olha, acorda, ajuda-nos. Aí Jesus levantou, olhou aquele vento tão forte, aquele mar tão alvoroçado, levantou a mão e disse: cala-te e aquieta-te. Aí o mar parou, o vento silenciou, e os discípulos botaram a mão no queixo, aqui na minha força de expressão: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam só o que está acontecendo. Eles andavam com Jesus, comiam o pão que Jesus multiplicava, presenciava Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer uma série de milagres que Jesus já estava fazendo ao longo do seu ministério junto com eles, mas eles não conheciam a Jesus. Como que é uma igreja? Uma igreja é uma pessoa, é um grupo de pessoas que se encontraram com Jesus, mas que conhecem a Jesus. Eu sei quem é Jesus. Além disso, as pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, eles também escolheram viver em comunhão com Jesus. Se você abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: fiel é Deus que nos trouxe para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é quando você tem tudo em comum. Comunhão é quando você tem afinidade, você está perto. Geralmente eu gosto de fazer essas observações, porque quando Jesus esteve aqui na terra, tinha muita gente que o seguia. Comumente você vai encontrar assim, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas aí, vem uma pergunta: todas essas 5.000 pessoas tinham comunhão com Jesus? Porque estavam lá no meio daquela multidão e faziam movimentos. Teve uma vez até que levaram faixas, eu suponho: queremos que se torne o nosso rei. Mas Jesus não estava nem atento para eles. Mas um dia, Jesus fez uma escolha. Jesus falou assim: eu preciso de alguém para evangelizar na rua, eu preciso de alguém para testemunhar do meu nome, eu preciso escolher algumas pessoas por aqui. E Jesus deu uma volta assim no meio da multidão e escolheu assim a dedo: você, vem cá, vem para cá. Quando Jesus fez a conta, tinha 70 homens. E obviamente a gente entende que Jesus escolheu esses 70 por alguma razão. Esses 70 deviam estar mais perto dele, eram pessoas que estavam mais próximos, são pessoas que conheciam melhor a sua pessoa e diziam: olha, vocês vão pregar, sai pela rua aí pregando, se tiver doente vocês curem no nome de Jesus, no meu nome, se tiver enfermo vocês podem expulsar a enfermidade, se tiver demônio vocês podem expulsar o demônio, pode usar o meu nome para onde vocês quiserem, no meu nome tudo é possível. E esses 70 saíram pregando, não leva comida, não leva alforje, não leva sacola, não leva dinheiro, pode ficar tranquilo que quem vai sustentar vocês é o Pai, porque aquele que prega o Evangelho, vive do Evangelho. E aí os discípulos saíram empolgados, e aqueles 70 tinham comunhão com ele, por isso foram escolhidos. Só que tem um detalhe: além daqueles 70, teve uma hora que Jesus precisava entrar em lugares mais minuciosos. Por exemplo, não cabia 70 num barco. Jesus selecionou, e ele escolheu 12. E aí, se você for observar o histórico do cristianismo, lá nos evangelhos, você vai ver que esses 12 estavam com Jesus em tudo quanto é lugar. Vamos para o monte, estava lá. Vamos para o cenáculo, estava lá.
Vamos para Jerusalém, vamos lá. Vamos para Galiléia, vamos lá. Aqueles 12 estavam com Jesus em todos os lugares, andavam de barco para cima e para baixo, iam para um lado e para o outro, e eram aqueles 12 que presenciavam os maiores milagres e aconteciam as coisas mais extraordinárias na vida dele. E eram só 12. E aí a gente fica pensando assim, será que Jesus fez acepção de pessoas? Por que ele não escolheu os 5.000? Você não escolhe 5.000 pessoas. Às vezes as pessoas falam que a igreja tem panelinha, né? Essa igreja tem uma panelinha, só convida os mesmos. Mas eu penso assim, você faz um casamento da sua filha e você convida 1.000 pessoas que tem na igreja. Aí você diz assim, mas o lugar lá de casa só cabe 100. Você não convida, você vai selecionar, você vai escolher aqueles que têm mais intimidade. Você vai fazer o aniversário de 15 anos da sua filha. Aí você convida todo o campo. Se você não quiser fazer a acepção de pessoas, vai ter que escolher o campo todo. Não, você vai escolher aquelas pessoas que têm comunhão com você. Por isso Jesus escolheu 70, do meio dos 70 escolheu 12. E olha, tinha hora que nem 12 cabia. Você se lembra quando Jesus foi à casa de Jairo? Aquela multidão impressionando por ali, era tanta gente, e que Jesus teve que dizer assim, para. Não vai ter possibilidade de andar rápido com esse tanto de gente perto de mim. Vocês ficam aqui, deixou 9 dos seus discípulos e levou consigo só 3, Pedro, Tiago e João. Agora, se você observar, Pedro, Tiago e João estão em todas. Quando foi para ressuscitar a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Quando foi para subir no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João. Quando foi lá para o Getsemane naquela oração, Pedro, Tiago e João. Meu Deus do céu, só eles assim? Não é possível, que coisa, por que o Filipe não foi nenhuma vez, o Bartolomeu não foi nenhuma, por que o André também queria ter ido, mas não, só Pedro, Tiago e João. É porque Jesus escolhe pelo grau de comunhão. O que é uma igreja? Igreja é aqueles que conheceram a Jesus e escolheram viver em comunhão com Ele. E esses 3 estavam pertinho de Jesus o tempo todo. Eles subiu no monte da transfiguração para ver a glória de Deus, mas também foram para o Getsemane, para sofrer com Jesus e assistir os momentos finais da sua trajetória. Mas olha, você sabia que no meio desses 3 ainda tinha um, e era só um, não era 2, era só um, que tinha o privilégio de que quando Jesus sentava na hora da refeição, ele sentava perto de Jesus, sempre, e ainda tinha a capacidade de colocar a cabeça no ombro de Jesus, assim, e ficar encostado assim, e ele era o único, e às vezes o evangelista diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, tinha comunhão com ele. A minha pergunta hoje é o seguinte, você também é a igreja, em que grau você está? Você está no meio da multidão de 5.000? Você está no meio dos 70? Você faz parte dos 12? Dos 3? Será que você se atreveria a chegar bem mais perto de Jesus e abraçá-lo e sentir o bater do seu coração e encostar a sua cabeça no seu ombro? Porque a igreja está relacionada com as pessoas que têm comunhão com Jesus. Comunhão com Ele. É preciso viver em comunhão com Ele. E aí, para a pessoa ter comunhão com Ele, obviamente precisa ter compromisso com a sua palavra. Então, o que é uma igreja? Uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas que se encontraram com Jesus. E se encontraram com Jesus, conhecem a Jesus e sabem quem Ele é. Tem comunhão com Jesus e sabe exatamente o ponto que está na sua comunhão. E tem a capacidade de se comprometer com a sua palavra e com a sua verdade. Compromisso com Jesus. Você sabe o que é se comprometer? Não é uma coisa muito simples. Você sabe que Jesus um dia perto da sua crucificação falou assim, olha, essa noite o Filho do Homem será preso. E todos vocês se dispersarão. E todo mundo correu, na hora que Jesus foi preso, todo mundo correu. Não ficou ninguém. Desapareceram os seus discípulos. Ficou o João lá com a Maria, como você vai ver daqui a pouco no texto que foi lido hoje. O João e a Maria lá, ali pertinho da cruz, ali assistindo os momentos finais. Os outros discípulos desapareceram, todos correram, um para um lado, outro para o outro. O Pedro foi seguindo de longe, queria ver tudo, mas não podia ficar perto, porque tinha medo. Qual é o grau de comunhão que você tem com Jesus? Qual é a intimidade que você tem com Ele? Em que ponto você está desse relacionamento com Ele? E que compromisso você tem de ir com Ele até o fim? De ir com Ele até o momento mais difícil da sua história? Isso é uma igreja. A segunda coisa que é a igreja é que a igreja é uma comunidade que acolhe pessoas. Eu não sei se vocês já observaram que a igreja, nós estamos estudando Tiago, por exemplo, aqui durante a semana, na terça-feira, e um dos capítulos que nós estudamos na semana passada foi o capítulo 2, ainda no início do capítulo, não terminamos o capítulo ainda,
Mas Tiago dizendo assim, meus irmãos, quase que implorando assim, pelo amor de Deus, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque na comunidade dos santos chega todo tipo de gente. Chega pobre, chega rico, chega doente, chega drogado, viciado, bêbado. Chega tanta gente e você diz assim, e aí não, mas aqui não pode entrar porque aqui é o lugar santo. Eu já disse para vocês, não tem lugar santo. O cristianismo não tem lugar santo, não tem terra santa, o cristianismo tem vidas santas, pessoas santas. Israel não é terra santa. Não existe mais o santo lugar e nem o santíssimo lugar. Não existe lugar santo. Quando o véu do templo se rasgou, Deus saiu do templo. Deus não mora mais em templo feito de pedra, de tijolo, de massa, seja lá o que, por mão de homens. Deus mora em pessoas. Deus mora em mim e em você. Por isso, a igreja precisa acolher as pessoas. Independente de quem elas são. Eu vou fazer uma observação. Vou citar um texto aqui, por exemplo, que talvez você vá se lembrar. Caverna de Adulão. Sabe o que é a caverna de Adulão? Eu vou contar para vocês. Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Ele foi ungido por Deus. Samuel foi até a sua casa, derramou sobre ele o chifre de azeite. E a Bíblia diz que depois que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. E ele se tornou um homem ungido de Deus. Já tinha sido antes considerado um homem, é um homem sisudo em palavras, ou seja, eloquente, é um homem cheio do Espírito Santo, toca muito bem o seu instrumento, é inteligente e é bonito. Tinha todas as características para ser um sujeito que pudesse acompanhar o rei. Mas aí quando o rei descobriu que ele tinha a unção de Deus, que ele tinha o poder, o rei começou a persegui-lo e armou-se uma tremenda caçada sobre ele. Ele teve que fugir com os seus, sozinho até, e o rei chegou a botar 3.000 homens atrás dele, batendo tudo quanto era palmo de chão para encontrá-lo. Mas o Senhor o escondeu e ninguém achou. Aí Davi achou uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Ele se escondeu lá naquela caverna e ficou por ali. Aí os pais dele ficaram sabendo, ele está na caverna. Aí Joabe ficou sabendo, ele está na caverna. Aí alguns amigos disseram assim, ele está na caverna, vamos para a caverna. Olha, eu quero ficar perto dele, eu acho que eu vou ficar com Davi. Aí foram todo mundo para lá. Aí diz o texto que com o passar do tempo, todos os homens, vejam só a característica desses homens, desajustados, amargurados de espírito. Olha só a característica de pessoas que foram a ele. Todos os homens endividados, desajustados e amargurados de espírito correram para a caverna de Adulão para ficar com Davi. E Davi os acolheu. 400 homens. É bom lembrar que esses 400 homens viraram praticamente o exército de Davi. Foi com ele que Davi conquistou praticamente o reino. Venceu todos os adversários ao seu redor e foram esses homens os mais valentes de Israel. E desses 400 é onde estavam os 30 homens mais valentes de Davi. E eles seguiram com Davi até o final do seu reinado. Os que sobreviveram. Mas sabe por que eles conseguiram isso? Porque eles foram acolhidos. E olha, acolher pessoas difíceis não é muito fácil, mas a igreja é para isso. A igreja não pode chegar aqui, chegou um sujeito aqui, mas ele era viciado, ele era drogado, ele era ladrão, não interessa. A igreja é uma comunidade que acolhe pessoas. A igreja é uma comunidade que cuida de pessoas, que ama pessoas e que não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas e precisam ser tratadas. Aliás, o Senhor Jesus disse assim, venha como estás. Ele não disse para você ficar como está, ok? É bom lembrar disso. A pessoa vem do jeito que está, vem, não importa se está bêbado, se está sujo, se está doente, se está no mundo, se veio, mas quando chega aqui, é abraçado, é cuidado, é orientado, é abençoado, é transformado, e Jesus faz a obra na vida dele, daqui a pouco ele é batizado com o Espírito Santo, é cheio da graça de Deus, e se torna um homem como aqueles 400 homens, que chegaram endividados, desajustados e amargurados de espírito, mas se tornaram grandes guerreiros a favor do reino. É preciso que nós tenhamos a consciência de que a igreja é uma comunidade acolhedora. Se você não perceber isso, então nós teremos algum problema para enfrentar. Agora, por exemplo, Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi muito criticado, exatamente por esse pormenor. Jesus chegou a Zaqueu.
É um episódio interessante, não vou narrar a história de Zaqueu, mas quando Jesus o encontrou, que Zaqueu estava lá sob aquela árvore, lá desesperado, Jesus falou, eu vou para a tua casa. Ora, Jesus poderia ir para tantas casas. E veja só como é que as coisas funcionam. Quando Jesus chamou Levi também era publicano. E Jesus, então, logo que Levi se converteu, que passou a seguir a Jesus, Levi juntou lá os seus amigos, publicanos também, e fizeram lá um churrasco, suponho assim, um banquete. E eles foram comer carne. E os estrangeiros, os fariseus e os escribas ficaram olhando assim, mas não é possível. Esse camarada diz que é crente, que é filho de Deus, que é santo. Olha só onde é que ele está. Os KGB. Olha só onde é que ele está, comendo com os publicanos. Tanta casa para ele ficar, tanta gente decente para ele entrar na casa, ele vai entrar na casa de Zaqueu. E Jesus dizia assim, mas os doentes são os que precisam de médico. Quem está são, não precisa de médico nem de remédio. Eu não vim para sãos, eu não vim para os que estão bons, eu não vim para aqueles que já são santos. Eu vim buscar e salvar as almas perdidas da casa de Israel. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para acolher, eu sou uma pessoa acolhedora. Eu vim para buscar todos aqueles que estiverem carregados e sobrecarregados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu estou aqui cansado, eu estou aqui para acolher as pessoas que estão com problemas. Quem não tem problema não precisa vir aqui. Quem não está doente não precisa vir aqui. Quem não, eu já disse isso aqui, já falei várias vezes, né, que às vezes as pessoas vêm para cá, o viciado, por exemplo, ele vem para cá, a mãe traz ele, ou o pai traz ele aqui, e aí ele chega no gabinete ainda bem arrumadinho, né? Aí eu falo assim, meu filho, como é que eu posso ajudar você? É que minha mãe está preocupada comigo, porque eu uso droga, eu usei, mas eu não sou viciado, eu usei assim porque eu estava saindo com os colegas e tal, e aí eu usei, mas não é viciado, não sou viciado. Tem certeza disso? Tem certeza. Então pode ir embora, filho, eu não posso ajudar nada. Você não precisa de mim. Ele ainda não sabe. Ele está viciado, mas está negando. Aí quando ele vem a próxima vez, a mãe vem arrastando. Uma coisa. Não é mais um ser humano. É uma coisa que vem arrastando. Aí quando ele vai entrando na sala, me ajuda. Aí eu pergunto para ele, você é viciado? Eu sou viciado. Agora sim. Agora tem cura. Agora tem solução agora. Por quê? Porque agora você sabe quem você é. Agora você sabe o que precisa. Agora nós somos uma comunidade acolhedora. Nós vamos acolher você. E aí começamos a tratar, internamos ali, tratamos aqui, damos gabinete de manhã, de tarde, de noite, se for preciso. Daqui a pouco ele está bem e arrumado na vida. É como o gadareno, né? Sentado, acultuando a Deus, glorificando o nome do Senhor, numa empolgação tremenda, dizendo glória a Deus e aleluia, em alta voz, porque ele foi transformado pelo poder de Deus, porque foi acolhido. A igreja é uma comunidade acolhedora. Foi por isso que Jesus não teve nenhum preconceito de entrar na casa de Zaqueu, de Levi, de Simão o leproso, onde Jesus foi um jantar especial, de conversar com Maria Madalena, que não eram de boa reputação, e até a samaritana, que até os discípulos disseram assim, meu Deus, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, mas não tem problema não. Essa samaritana conseguiu levar quase que a cidade inteira para conhecer a Jesus e andar com ele. É preciso ser acolhedora. Quando você estiver tentando enxergar o seu papel de igreja, lembre-se, igreja não fecha a porta. Igreja não barra ninguém. Igreja não faz como os discípulos de Jesus tentaram fazer quando as crianças chegaram perto de Jesus, alguém botou, peraí, Jesus não está aqui não, peraí, Jesus não pode atender não. Jesus viu de longe, solta, deixa os meninos passar, deixa as crianças virem aqui, eles são mais quentes que vocês. Eles têm muito mais chance de entrar no céu do que vocês. Aí ficaram todo mundo com a cara mexendo e os olhos sambando. E Jesus acolhendo as crianças. Jesus acolhia crianças, Jesus acolhia pecador, Jesus acolhia drogado, Jesus acolhia pessoas com problemas. Aquela mulher hemorrágica que ninguém pegava nela, ninguém tocava nela. Jesus chegou perto dela e chamou minha filha. O leproso que disse assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse, eu quero, e pegou nele. Ninguém pegava em leproso, mas Jesus tocou nele e ele ficou limpo. Jesus é acolhedor, Jesus é aquele que cuida, Jesus te abraça, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não deixa você afastar-se dele, ele pega você e toma você nas suas mãos. E ele disse assim, aquele que vê a mim,
eu nunca lanço fora. E com mais um detalhe, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eu disse, ó, depois que você chega em Jesus Cristo, irmãos, depois que você cai nos braços dele, você só sai se você quiser, porque se você não quiser, ninguém te tira, ele não te joga fora, o diabo não te arranca dele, pode chover, canivete, arame farpado, choque elétrico, prego, o que quiser, ninguém tira você de Jesus Cristo, porque ele disse, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ele é acolhedor. Igreja, irmãos, quando você pensar, eu sou igreja, você precisa pensar, eu sou acolhedor. E quando você pensa que é acolhedor, então olhe bem, não importa se é mendigo, se é pobre, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é miserável, não importa se é bêbado, não tem problema. Vai lá e acolhe, vai lá e ajuda, vai lá e socorre, vai lá e abraça, vai lá e dá comida para ele, dá pão e água para ele, dá um jeito de ajudá-lo, porque quando você acolhe, você está fazendo o seu papel de igreja. A igreja é orientada, nós já falamos isso sobre Tiago, a não fazer acepção de pessoas. Tiago diz assim, chegou um sujeito lá na sua sinagoga, na sua comunidade, muito bem vestido, terno de, como é o Zenha, equipado. Aí você diz, cidadão, por favor, senta aqui, vem para cá, senta aqui comigo. Fica aqui perto, aqui, senta na cabeceira da mesa. Chega um pobre andrajoso, simples. Fica aí mesmo. Tem uma calçada ali fora. Arruma um lugarzinho para ele ali. Né? Aí Jesus diz assim, você está fazendo um julgamento terrível, ordinário. Tiago diz assim, você está sendo juiz dele, você está julgando. Você devia se lembrar que quem leva você para os tribunais são os ricos, quem oprime é o rico. O pobre é simplesmente, não quer dizer que o pobre é santo e que o rico é ímpio, não, pelo contrário. As coisas são normais, Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa se é rico, o importante aqui não é a riqueza, o importante é como se conquista a riqueza e o que faz com ela. O resto não. Mas quando as pessoas fazem uma acepção de pessoas em virtude do bem material, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um julgamento precipitado daquele que pode ser muito bom e homem de Deus. E quantas vezes homens de Deus são rejeitados porque são ricos, ou porque são pobres? A comunidade dos santos não faz acepção de pessoas. A igreja do Senhor é acolhedora. A igreja do Senhor é a comunidade que recebe pessoas, que abraça pessoas e que não tem importância do que as pessoas são, não tem dificuldade. Não, qualquer pessoa é bem-vinda, todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são acolhidas, todas as pessoas são tratadas da mesma maneira. Isso é o papel da igreja. Se a igreja não está fazendo isso, está errada. Porque a igreja é uma comunidade acolhedora. Terceira coisa, a igreja é uma família. Você sabe que Jesus tinha família? Um dia Jesus estava lá com seus discípulos e a multidão de gente pregando. De repente apareceu alguém lá fora, não conseguiu acessar a multidão, mandou um recado para ele: mestre, ali fora estão tua mãe e teus irmãos. Ainda que esse seja um conflito aí entre a igreja romana que não acredita nisso, mas Jesus tinha Judas, Tiago, José e pelo menos 4 irmãos e irmãs, que no mínimo, se está no plural, é mais de uma. Então Jesus tinha pelo menos 6 pessoas da família. Só que Jesus naquele dia diz, não vou atendê-los. Por quê? Porque eu estou com a minha família também. Olha aqui, está vendo esses aqui? Esses que andam e fazem a vontade do meu pai, esses aqui são a minha família. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não é que Jesus estava rejeitando a mãe, não. E depois você vai ver aqui o texto, que Jesus está com a mãe dele lá pertinho, e lá também tem família. O texto diz que está Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela. O texto diz que está a Maria, mulher de Cleopas, ou de Clopas. A família.
O texto diz que está João ali, que é discípulo. Não é em nenhum momento da família, mas você sabe que João era irmão de Tiago, que era o filho de Zebedeu. E que também faziam parte do corpo de Cristo, da comunidade dos discípulos. Jesus trabalhou com famílias o tempo todo. Só que nesse dia especificamente ele tomou uma atitude diferente. Jesus está na cruz. Ele está morrendo. Obviamente ele sabe que aquilo é uma passagem muito momentânea, que daqui a pouco ele vai ressuscitar. Mas que depois que ele ressuscitar, ele estará à destra do trono da majestade das alturas, lá com Deus. Ele no céu. E quem vai ficar aqui tomando conta disso, ele mandou o Espírito Santo, como ele mesmo disse, mas ele queria que as coisas ocupassem isso. Ele diz assim, ele olhou para Maria e disse, mulher, aí olhou para o discípulo amado, aí está o teu filho. Ou seja, eu estou indo, mas fica tranquila. Esse garoto vai ser o teu filho agora. Aí ele olhou para o garoto, João era ainda tenro, fala assim com força de expressão, e disse, filho, aí está a tua mãe. Aí, diz o texto que a partir daquele momento, o João pegou a Maria e levou para casa. E a igreja deixou de ser uma comunidade comum e se tornou uma verdadeira família. Pessoas que nunca foram nada seu. Eu disse um dia desse aqui, numa força de expressão, que quando eu não tinha Jesus, eu tinha uma mãe, que infelizmente ela já partiu para o Senhor, então eu não a tenho mais aqui. Mas nunca me faltaram mães, eu tenho muitas mães. O Senhor Jesus falou assim, você que renunciou tudo por amor de mim, você receberá 100 vezes mais em pais, mães e irmãos. Eu só tinha 6 irmãos, 7 irmãos, agora tenho dezenas, centenas e milhares, nem consigo contar, porque todo lugar que eu chego eu tenho muitos irmãos, todo lugar que eu chego eu tenho muitas mães, e todo lugar que eu chego eu tenho muitas casas. Porque eu entro num lugar que eu nem sei, os irmãos dizem assim, fique à vontade, a casa é sua. E eu vou entrando e me hospedo e fico bem à vontade. Tem todos os privilégios, porque o Senhor vai suprindo. E aqui as pessoas se preocupam assim, eu quero isso aqui. Não, olha, porque agora a igreja deixou de ser uma comunidade de pessoas amigas e passou a ser uma verdadeira família. Então, veja bem, quando a palavra irmãos foi trazida para o cristianismo, essa palavra que veio do original grego, ela tem o significado de irmão de sangue. E o que foi que o cristianismo fez? Ele fez com que pessoas que eram irmãos de sangue tivessem a mesma afinidade que nós temos como irmãos. Quando eu chamo você meu irmão, eu estou dizendo para você, você é meu irmão como se nós tivéssemos nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Essa é a expressão do cristianismo. Nós somos uma verdadeira família. E sabe por quê? Sabe o que é que isso nos chama a atenção, irmãos? Porque nós brigamos em família. Porque nós não amamos nossos irmãos. Eu costumo dizer, às vezes, para as pessoas que estão em conflitos, com famílias, às vezes até dentro dos meus próprios parentes, e quando eles estão em conflitos, eu digo assim, olha, você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser no mundo, pode encontrar o amigo que você quiser, pode ter centenas de amigos, mas se um dia você tiver uma necessidade, sabe aquela história do filho que brigou com o pai, a filha que brigou com a mãe, e a filha sai revoltada, não quero mais, você não é minha mãe, ou então o garoto diz, você não é mais meu pai, não considero você minha mãe, para mim você é um estranho, não sei o quê, e não quero nem saber, para mim você morreu. Mas se um dia essa pessoa passar por todo tipo de aflição, ela vai descobrir uma coisa, que ninguém é mais irmão, amigo ou mãe do que a sua própria mãe. Não existe nada mais forte do que o sangue. Não existe mais forte. O sangue é uma coisa terrível que chama. Olha, eu fico me lembrando quando eu era criança. E a gente sabe que quando é criança a gente arruma muita confusão na escola, né? Aí briga e pedra e arruma briga com todo mundo. E aí a gente briga também dentro de casa. Irmãos com irmão brigam dentro de casa. Agora veja só, às vezes dentro de casa eu brigasse com meu irmão, brigava com ele, saía lá nos tapas, rolava pelo chão, brigava com ele e ia para a escola os dois brigados. Cara moado, um para um lado, outro para o outro.
Mas se chegasse lá na escola, alguém mexesse comigo, daqui a pouco meu irmão estava na frente, parecia um leão. Não mexe com ele, não toca nele. É meu irmão, não mexe com ele. Irmão, não existe intriga entre família. Porque a família dá a vida pelo outro, defende o outro o tempo todo, família socorre, família arrisca tudo a favor do outro. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos a família de Deus. E sabe o que acontece quando nós nos portamos como família? É que nós defendemos uns aos outros, nós lutamos uns pelos outros, nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros. E quando alguém está passando por alguma aflição, você se lembra e diz: eita, peraí, nosso irmão está passando por isso, vamos lá, vamos socorrer, vamos ajudar. E se for preciso, enfrenta qualquer adversidade, porque somos uma família. E não mais uma família só. E quando falo dessa força de expressão, não estou fazendo uma força na barra, não. Não estou dizendo que é uma família assim, uma comunidade que se porta como uma família, como uma empresa que tem um bocado de funcionário, há muitos anos trabalham juntos, diz assim, nós somos quase uma família. Não, a igreja não é quase uma família, a igreja é uma família. A igreja é uma família. Nós somos de fato irmãos, como se fôssemos irmãos de sangue. Nós somos pais, mães e irmãos. Nós somos uma família. Eu vejo esses garotos que vieram por aqui, que às vezes lidam comigo, e falo com eles assim, meus filhos, minha filha, meu filho, e é como se fosse filho mesmo. E até porque, apesar de não estar assim tão desgastado da vida, mas tem crianças aqui na igreja que eu apresentei quando era criança, batizei depois que ficou adolescente, casei depois que ficou adulto e já apresentei o filho dele. Filhos, uma família. E aí eu falo com essas meninas e com esses meninos, meus filhos, e eles me tratam, algumas na força de expressão, às vezes fala pai, aí depois pastor. Filho, aí está tua mãe. Sabe o que foi que o apóstolo ensinou? Sabe como foi que o apóstolo Paulo ensinou a pastorear? Ele chamou o pastor e disse assim, pastor, Timóteo, Tito, quando você for pastorear, você vai olhar no meio da sua comunidade, e lá tem pessoas de todas as idades. E aí ele disse assim, quando for uma pessoa, quando for um senhor idoso, trate ele como se ele fosse seu pai. Quando for uma senhora, trate-a como se ela fosse a sua mãe. E quando for jovens, trate como se fosse seu irmão e sua irmã. A Bíblia Sagrada tem uma concepção de que a igreja é uma família. E é por isso que eu quero dizer uma coisa. Você sabe por que Jesus fez um apelo? Jesus fez um apelo assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus quer uma família que viva em comunhão. Jesus quer uma família que se ama. Jesus quer uma família que defenda uns aos outros. Jesus quer, não sei se você se lembra de Eclesiastes capítulo 4, que diz assim, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E ele estava dizendo uma coisa que a gente usa muito no casamento, né? É melhor serem 2 do que 1, porque sendo 2, um socorre o outro, se alguém for passar, adoecer, o outro ajuda, se alguém cair, o outro levanta, e se por acaso alguém tentar prevalecer contra um, os 2 lhe resistem. São um cordão de 3 dobras. Obviamente que Deus está falando do casal e mais Deus no meio. Nós somos um cordão de muitas dobras. E precisamos de união. Eu vou encerrar com uma ilustração que vi. Num dos escritos é atribuído a Rui Barbosa. Ele diz que um senhor já bem velho, pai de 10 filhos, estava no leito da morte, já bem cansado, com a vista escura. Então ele disse, meus filhos, eu quero que todos se reúnam aqui em torno da minha cama para me dizer minhas últimas palavras. E os garotos foram até o leito do velho. E o velho ainda lúcido disse, eu quero que vocês vão até lá fora e cada um de vocês me traga uma vara fina, como
da grossura de um dedo, como esse dedinho. Os garotos foram lá depressa, trouxeram a varetinha, porque o pai mandou trazer a varinha, trouxeram a vara. E o pai disse assim: agora eu quero que vocês amarrem essas varas uma na outra, num feixe. Pega aí um arame bem forte e aperte, deixe elas bem apertadas uma na outra. Aí eles fizeram um feixe com aquelas varas, e depois disse assim: agora você, meu primogênito, eu quero que você quebre esse fecho. E o garoto então pegou aquele fecho, mas não havia possibilidade de quebrá-lo. Passa para o seu irmão. Seu irmão também não tinha como quebrá-lo. Passa para o outro irmão. Não há como quebrá-lo. Junta dois. Pega um do lado, outro do outro e quebra. Não dava conta. Ninguém deu conta de quebrar, nem juntando a força de 2 ou 3. Aí o velho, ainda lustro, quase cego, desamarra o arame. Me solta as varas. Aí soltou, me deu uma. Aí ele, ainda trêmulo, pegou a primeira e quebrou. Ele mesmo quebrou com a sua mão frágil, cansada. Me dê mais uma. E ele quebrou. E os filhos estavam observando isso. E depois ele disse assim: vocês estão percebendo o que eu estou dizendo a vocês, o que eu estou mostrando a vocês? Vocês estão percebendo o que eu estou ensinando para vocês? Enquanto vocês estiverem juntos e unidos, ninguém poderá destruí-lo. Separados, desunidos, vocês são vulneráveis como essa vareta que um velho pode quebrar. E foi quebrando de uma por uma. E fica aqui uma lição para nós. Igreja, a nossa força está na comunhão. A nossa força está na unidade. A nossa força está em estarmos juntos e amarmos uns aos outros. Separados nós somos vulneráveis. Separados nós somos frágeis. Separados nós não temos intercessores. Discutindo, espionando e criticando a vida uns dos outros, nós somos presa fácil na mão do adversário. Não vamos olhar para a vida uns dos outros de maneira negativa. Vamos socorrê-los e abençoá-los e ajudá-los e abraçá-los. E vamos ser uma comunidade acolhedora. Vamos nos tornar a verdadeira família de Deus. Porque a igreja é uma família.